Bueno, pues muchas gracias por tenerme hoy aquí. Espero que me podáis entender todos lo máximo posible. Intentaré no hablar excesivamente rápido. Quería empezar, como ha dicho Miguel, ¿no? De ser un poco provocador. Y empiezo diciendo, bueno, pues con un statement o con un premio, una certificación que nos han dado hace poco como la empresa más sostenible del mundo a nosotros, a Schneider Electric, ¿vale? Digo provocador porque al final aquí hay muchas empresas, como hemos visto hasta ahora, que hacen mucho por la sostenibilidad y todos estamos intentando hacer lo mismo. No somos los únicos que estamos en este trayecto, estamos todo el planeta, de alguna manera, desde las empresas a las organizaciones gubernamentales y a todo el conjunto de la sociedad, y de alguna manera, pues bueno, es un poco solamente por ver el hecho, bueno, pues nos han dado esta certificación y que ¿por qué nos sirve esto? Bueno, pues primeramente por un tema de que hay el sentimiento de urgencia en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los SDG. Tenemos las normativas europeas que se han trasladado en ambiciones en Portugal. No sé si el 85% de la energía eléctrica tenía que ser renovable más o menos en Portugal, alguna cosa así, según los últimos objetivos. Luego está la parte de los shareholders, ¿no? Nuestros inversores y nuestros clientes, que cada vez más nos piden el ser sostenibles, ¿vale? Y el actuar mejor para todo el medio ambiente y no solamente la parte natural, sino todo el entorno de la empresa, ¿vale? Y todo el ecosistema, tanto de clientes como de cadena de valor, partners, proveedores, ¿vale? Todo esto, y lógicamente existen una serie de aspiraciones sociales que tienen un impacto al final en los usuarios finales, en los consumidores finales y también en los trabajadores, ¿vale? Cada vez queremos ver en general un mundo más justo y más fácil para todo el mundo. Decía lo del número uno este, que era un poco provocador porque realmente hay muchos rankings y hay muchas certificaciones, ¿vale? Tanto a nivel de sostenibilidad como a nivel de edificios, como a nivel energético, de alguna manera hay muchísimas etiquetas. Lo importante es tener claro a qué se refiere cada una de estas etiquetas, qué es lo que quiere transmitir, y aquí me refiero un poco a lo que decía Miguel hace un momento en su slide, de cómo comunico, ¿vale? Tanto la parte energética como la parte de sostenibilidad es el cómo comunico yo esta información, ¿vale? Las certificaciones me ayudan a compararme, a ver cómo estoy ejecutando, ¿no? También un poco el benchmarking del que hablaba también en esta slide, si no me equivoco, en el segundo punto, bueno, el primero. ¿Vale? Nos permite hacer un benchmarking nuestro con otras empresas y nuestro con nosotros mismos, ¿vale? Porque yo creo que es muy importante tener en cuenta que estas certificaciones lo que quieren en general es puntuar o dar fe del proceso y de la evolución, del cambio que hay en las empresas. ¿Vale? Entonces, todo esto es un viaje de alguna manera en el cual las empresas poco a poco se tienen que ir poniendo pequeñas metas, ¿vale? O más ambiciosas, pero se tienen que ir cumpliendo. Igual que los objetivos de desarrollo sostenible, dentro de los 17 hay dentro de cada uno una serie de KPIs, las empresas también, por lo general, estas certificaciones lo que hacen es poner hitos, puntos donde las empresas tienen que llegar para conseguir pues, esta certificación de sostenibilidad o de eficiencia energética. Pero generalmente lo que valoran no es el uso de una tecnología o cosas de estas. Lo que evalúan estas certificaciones es el cambio, el proceso, la evolución de la empresa y bueno, pues que se esté adaptando a este cambio que la certificación quiere, digamos, quiere afectar. ¿Vale? Sobre todo, yo para mí, y esto también un poco en la parte esta de falsas expectativas que hablaba Miguel, es el hecho de decir, ostras, es que conseguir una certificación implica afectar un cambio en tu empresa. No vas a conseguir una certificación por comprar
algo, de alguna manera un producto un poco más verde o alguna cosa así, no te van a dar seguramente una certificación directamente. La certificación lo que certifica es que tu empresa está cambiando, que estás cambiando tu manera de hacer las cosas y que lo estás haciendo de forma más eficiente, sostenible o lo que quiera certificar este proceso. ¿Cuál es nuestro objetivo como empresa? Y creo, por lo que he oído también de otras de las empresas que están hoy aquí, pues es empoderar a todo el mundo a sacar el máximo provecho de nuestra energía y de nuestros recursos, ¿vale? Nosotros lo estamos haciendo pues a base de liderar con el ejemplo, como os he intentado mostrar ahora en nuestro ecosistema, ¿vale? Intentamos ser líderes y por eso nos certificamos y nos comparamos con otras empresas y incluso con nuestras propias fábricas, como tenemos muchas fábricas y somos una empresa multinacional, también de alguna manera se comparan entre sí. ¿Vale? Al final, cada una de nuestros centros productivos o de nuestros edificios intenta ser lo más eficiente para competir también con otros edificios dentro de la misma empresa. ¿Vale? Y luego también, lógicamente, el ser parte de la solución para nuestros clientes, el afectar un cambio en la parte, digamos, por encima nuestro de nuestra cadena de valor. ¿A través de qué? Pues de la experiencia que tenemos de años en el sector eléctrico y energético, y en esto creo que es importante el tener en cuenta pues, la parte esta de electrificación de la energía que cada vez será más. Antes en la ponencia de vehículo eléctrico no se hablaba que al final, por ejemplo, el hidrógeno, que también está muy en boca de todos, al final para conseguirlo actualmente la manera que más se utiliza es la electrólisis, es decir, necesitamos electricidad para producir hidrógeno. Hoy en día es lo más habitual. ¿Vale? Entonces, tenemos mucha experiencia en toda la parte del sector eléctrico y además tenemos nuestra propia experiencia en todos estos procesos de certificación y de volvernos cada vez más sostenible, que también es algo que ponemos a disposición de nuestros clientes. Importante, creo que es el hecho de que como es un proceso, esta parte de certificación hacia algo más sostenible o hacia algo más eficiente, es algo que tiene que afectar a toda la cadena de valor, ¿vale? O se tiene que pensar o diseñar a nivel de toda la cadena de valor de un proyecto para el cliente. Disculpad. A toda la cadena de valor del cliente, desde la parte de diseño a la parte de construcción y a la parte de operar y mantener, que es donde muchas veces, pues entiendo que se encuentra la mayoría de vosotros. Desde Schneider estamos haciendo un esfuerzo muy grande en tener aplicaciones que se conecten entre sí en toda la cadena de valor para terminar que la parte esta de operar y mantener el edificio, que muchas veces es donde está el coste mayor de todo el ciclo de vida del edificio, sea con los datos más robustos posibles y más certeros para facilitar toda esta tarea de mantenimiento. ¿Vale? Y fijaos que aquí estoy hablando de software, sobre todo softwares en la nube y servicios, no únicamente de productos, que es por lo que seguramente la mayoría nos conoceréis. Y otra parte muy importante, yo creo, de toda nuestra cadena de valor es también la parte del exchange que tenemos aquí a la izquierda, así un poco en pequeñito, y las alianzas estratégicas. No estamos solos en el mercado como Schneider y tenemos que trabajar con otras empresas de alguna manera y nos podemos integrar. Y para eso, pues, por ejemplo, tenemos un marketplace de aplicaciones software donde, pues, por ejemplo, tenemos una empresa que tiene un producto que nosotros no tenemos, que es un software para ayudarte a ver cuál es tu puntuación en un proceso de certificación LEED. Como esto es algo que Schneider no tiene, nos juntamos con un experto, que en este caso es una empresa que se llama ArcSoku, y pues podemos trabajar con ellos para dar esa funcionalidad a los clientes. Esto por poner simplemente un ejemplo. Y otra cosa, bueno, muy importante en todo esto es el hecho de tener plataformas abiertas que sean interoperables, que se puedan integrar
con otras plataformas, tanto del ecosistema Schneider como del ecosistema de otros fabricantes, ¿vale? Y también la parte de asegurar, lógicamente, la ciberseguridad, de alguna manera, que nosotros lo que hacemos es todas estas integraciones entre nuestros productos y nuestros softwares, les aplicamos siempre pues una capa de ciberseguridad para asegurarse que todo sea lo más seguro posible. Por poneros un ejemplo y para terminar, y voy directamente a los edificios, por ejemplo. Aquí tenemos, ¿no? El 20% de ahorro energético, que sería un poco las expectativas estas, ¿no? Lógicamente, no todos los edificios tienen un potencial del 20%, algunos lo tendrán del 10% y otros muchos lo tendrán del 30%. Y quizás el 20% de ahorro energético es si nos centramos, por ejemplo, en un payback específico de menos de 5 años, por decirte algo. Pero si vamos a medidas de rehabilitación o de mejora que duren más de, con un payback mayor, ¿vale? Y si tenemos una visión más larga para ese edificio, seguramente podemos llegar a bastante más del 20% de ahorro energético. ¿Vale? A nivel nosotros de productos, ¿cómo podemos ayudar? Pues tenemos desde plataformas, ¿vale? O existen herramientas que te ayudan, por ejemplo, a hacer un seguimiento en base a la ISO 50001, ¿vale? Una plataforma de estas, como os digo, no por comprarla de Schneider o de ningún otro fabricante, te van a dar la ISO 50001, pero el usar la plataforma ayudará al usuario final a tener una herramienta que le facilite, ¿vale? la consecución de esta certificación. De hecho, nuestra plataforma Power Monitoring Expert, que estaría también aquí, digamos, está certificada por entes independientes como una herramienta que dispone de las herramientas para hacer líneas base, para hacer comparativas de consumo, etcétera, etcétera. Otras cosas que tenemos, los Green Premium Products, que es básicamente una etiqueta que ponemos a nuestros productos más sostenibles y que digamos, son productos que tienes toda la documentación a nivel de sostenibilidad y de eficiencia energética, la tienes disponible en una sola página web, con lo cual, si tu cliente o si nuestro cliente nos pide esa información, fácilmente se la podemos entregar a través de esta página web. Y luego, además, tenemos una serie de servicios de consultoría para conseguir este tipo de certificaciones, ¿vale? Es un poco lo que os decía, no es solamente el comprar un producto, sino que hay un proceso de cambio y algunas empresas digamos, acuden a expertos para que les ayuden a hacer este cambio. Es esta parte de consultoría. Aquí seguramente vosotros como Facility Managers tenéis también muchísimo que decir a vuestros clientes porque conocéis mucho sus instalaciones, tenéis una visibilidad muy amplia y conocéis mucho el cómo hacer edificios muy eficientes. Adrià, 2 minutos. Vale, perfecto, Miguel. Otras herramientas que puede haber, pues hacer los edificios resilientes, ¿vale? Resilientes a la transición energética, a este cambio que nos viene de paradigma de electrificación, como pues por ejemplo con Building Advisor o Building Operation, que son los softwares de gestión de edificio, y en este caso, por ejemplo, de Building Advisor, lo que hace es un servicio en la nube que te ayuda o te da indicaciones de cómo debería comportarse tu sistema, por ejemplo, de climatización o de gestión del edificio para ser más eficiente y durar más, ¿vale? El objetivo al final es alargar la vida de los assets y minimizar los consumos. Microgrid Advisor, que es la plataforma que gestiona la microgrid. Si tenemos fotovoltaica, en un futuro quizás tendremos baterías. Todo esto, cómo se gestiona para no afectar a la red de distribución, para no afectar a mi red de distribución interna del edificio. Pues tenemos softwares que hacen esto de manera inteligente. Y también toda la parte, como os decía, de ciberseguridad, ¿vale? A través de, pues, por ejemplo, aplicaciones que automáticamente aplican actualizaciones de firmware, ¿vale? A nuestros softwares y productos de manera que siempre estén al máximo nivel de ciberseguridad. Y otra parte que creo que también es muy importante y que esta no estará tan basada en la eficiencia energética,
¿vale? O en la parte de energía, pero está basada en otra parte de los objetivos de desarrollo sostenible, lógicamente, que es el bienestar de las personas, ¿vale? También hay aplicaciones o se van desarrollando aplicaciones para, pues por ejemplo, como el Workplace Advisor o esta de aquí que tenemos del Building Engage, que lo que hacen es dar más control al usuario de un edificio, por ejemplo, de oficinas, para reservar salas, su temperatura de confort, etcétera, pero lógicamente todo de una manera en línea con las directrices de la empresa a nivel de eficiencia, sostenibilidad, etcétera, etcétera. Por ejemplo, nosotros ahora que teletrabajamos mucho desde casa, como por ejemplo estoy yo hoy, utilizamos esta aplicación para reservar cuándo vamos a ir a la oficina, reservar un espacio, reservar una sala, todas estas cosas. Nuestro edificio de oficinas ahora aquí en Barcelona hemos conseguido reducir a la mitad la ocupación, es decir, vamos a liberar una parte del edificio que no tendremos que pagar el alquiler, no tendremos que pagar el mantenimiento de toda esa parte y nos concentramos porque tenemos a mucha gente teletrabajando en casa y con estas herramientas, ¿vale? Al final, todas estas herramientas son una palanca para hacer este cambio. Son lo que nos habilita el poder hacer esta transición de alguna manera de una oficina, entre comillas, vieja y mal aprovechada y mal ocupada a una oficina optimizada, más eficiente y utilizando solamente el espacio necesario. Y nada más por mi parte, era por mostraros nada, yo creo que algunos ejemplos de aplicaciones y tal, pero sobre todo también el tener claro, como os decía, esto de que normalmente los procesos de certificación no es un tema de compro algo y lo tengo, sino que hay una parte de cambio de alguna manera en la empresa y que al final todas estas herramientas de las que podemos disponer, ¿vale? Schneider u otras empresas, lo que hacen es a través de la digitalización habilitar este proceso de transformación. Muito bem, Adrián, muitas gracias. Acho que percebemos todos muito bem aquilo que partilhaste connosco e foi muito interessante. Uma nota que eu tiro e saliento da intervenção do Adrián é que isto é um processo, portanto, é uma evolução. Portanto, a eficiência energética, ao fim e ao cabo, é um tema em evolução, não só porque as tecnologias também se vão atualizando e vão surgindo soluções novas, mas é também um processo na medida em que nós próprios, dentro das nossas organizações, mudamos a forma como pensamos e isso tem que alterar também o nosso comportamento. Temos tido aqui um caso, já tivemos um colega do Bruno na conferência em maio, e portanto agora temos o Bruno aqui nesta conferência em junho. Temos realmente aqui este caso que temos vindo a acompanhar com bastante interesse, que é o caso do BPI, sem desprimor de outros colegas que estão também a fazer esforços bastante grandes. Temos estado, e então que nos convidem para participar, porque nós também conhecemos melhor, mas no caso do BPI temos tido o privilégio de estar um pouco mais por dentro daquilo que tem estado a passar e, portanto, também convidámos o Bruno hoje para dar aqui o seu testemunho relativamente a esta questão e, portanto, faz sentido esta questão de processo, porque também nós temos visto que dentro do BPI as coisas também não têm surgido de repente e é realmente um processo. Portanto, Bruno, obrigado por estares aqui. Hoje saiu da Fava a ti, da outra vez foi ao Diogo. Exato. Portanto, Bruno, peço então que comeces e vamos tentar cumprir aqui com o máximo de 10 minutos. Vamos lá. Antes de mais, bom dia a todos. Quero começar por agradecer à PFM, em nome do BPI, o convite para estarmos presentes em mais umas jornadas. Como dizias, na última foi o Diogo, agora estou aqui eu, em nome do banco, onde vou partilhar um pouco a visão e o trabalho que temos feito, que temos realizado na temática da neutralidade carbónica. O Banco BPI está inserido no grupo CaixaBank, onde a responsabilidade social faz parte da nossa genética. Essa responsabilidade social tem a sustentabilidade como um dos eixos de atuação. Ou seja, nós nos últimos anos temos vindo a implementar um conjunto bastante alargado de medidas e, como dizias, isto é um processo evolutivo. Estamos desde o ano passado num processo de certificação da ISO 14001.
com a certificação do sistema de gestão ambiental nos edifícios centrais do banco. Nós prevemos até meados de 2022 final de 2022, termos os 4 edifícios centrais do banco BPI certificados, e estamos também certificados na ISO 14001, e estamos também a avaliar a possibilidade de certificar a própria rede comercial, que no mercado não é prática comum. Muitas vezes as empresas focam-se nos seus edifícios centrais. A implementação deste tipo de certificação e da certificação do sistema de gestão ambiental tem uma enorme relevância e contribui por uma série de fatores, ou seja, para já é uma certificação transversal a toda a organização. Existe aqui um engagement com todo o banco BPI, desde os serviços centrais à própria rede comercial, tornando e mudando os comportamentos mais ecoeficientes, integrando na estratégia operacional as melhores práticas de sustentabilidade ambiental. Garantimos também, por um lado, o cumprimento da legislação ambiental e a legislação em vigor relativamente ao ambiente. Estabelecemos objetivos ambientais que depois são concretizados através de um plano de gestão ambiental, onde definimos uma série de ações e objetivos. Também olhamos para os nossos stakeholders e queremos ir ao encontro das expectativas deles, ou seja, desde os clientes aos acionistas e aos próprios fornecedores, ou seja, isto é toda uma cadeia de fornecimento. E, por fim, permite-nos monitorizar com indicadores o nosso desempenho ambiental. Focando-nos aqui no tema que nos traz e que é a neutralidade carbónica, na implementação desta certificação e no plano de gestão ambiental que eu falava há pouco, definimos como um dos principais objetivos o compromisso para a neutralidade carbónica. Nós, na última demonstração não financeiras, no relatório de contas do Banco BPI, assumimos este compromisso de neutralidade carbónica. Ainda não definimos, né, o Alexis há pouco falava em 2050, no caso da Nestlé. Nós ainda estamos a preparar esse roadmap, mas temos já esse compromisso com a neutralidade carbónica como um dos eixos principais de atuação. E este compromisso inicia-se no cálculo das emissões diretas da pegada de carbono. Ou seja, isto é um processo evolutivo, como dizia o Miguel, e há que começar por medir o que conseguimos controlar e influenciar, e as emissões diretas associadas à nossa operação são bastante importantes. Ou seja, a área de Facility Management tem uma influência enorme na pegada de carbono. Depois passamos para os outros setores da cadeia de valor, desde a montante com os fornecedores, como depois a jusante nos produtos e serviços que disponibilizamos aos nossos clientes. Iniciámos esta viagem o ano passado, com também um bocadinho a reboque da certificação, ou seja, aqui a certificação ambiental, nós optámos por ser a certificação ambiental no ISO 14001 o motor disto tudo. E daí depois também a reboque do CaixaBank veio este tema da neutralidade carbónica. Neste cálculo, o primeiro cálculo que fizemos o ano passado, em 2020, onde nos focámos nas emissões diretas, 70% da pegada de carbono do banco era referente ao consumo de energia elétrica e cerca de 20% ao combustível da frota, tema já bastante falado no painel anterior. Para podermos atingir a neutralidade carbónica, e antes de podíamos ter avançado para a compensação desta pegada de carbono, mas o nosso objetivo é reduzir, é atuar na redução, onde conseguimos ter influência e não podemos cair no erro do greenwashing e compensar tudo o que produzimos. Era fácil, íamos ao mercado de créditos de carbono, adquiríamos os créditos de carbono correspondentes à pegada calculada e certificada e publicada e poderíamos dizer que éramos neutros em termos de carbono, mas não é isso que queremos. Nós, antes disso, queremos atuar na redução, que é aí onde o Facility Management tem um papel preponderante e deve atuar nessa redução. Um bocadinho ao encontro do que o Adri dizia, dotar os nossos edifícios de sistemas mais eficientes e atuar na redução da energia elétrica, como vimos, tem um peso enorme na pegada de carbono. Também atuar nos resíduos, na gestão dos resíduos no meio ambiente, e aqui o sistema de gestão ambiental, mais uma vez, foi importantíssimo. Reduzir o consumo de água, reduzir o número de impressões no consumo de papel. Nós temos um projeto a decorrer nos últimos anos no banco, onde já conseguimos reduzir cerca de 90% das impressões associadas à rede comercial, ou seja, tudo o que é cartas a clientes, faturas, impressos, ou seja, reduzimos já 90% desse papel, e isso tem impacto direto na pegada de carbono. Temos também já um processo de eletrificação da frota em curso e que foi bastante abordado no primeiro painel. Por exemplo, a substituição de equipamentos AVAC para equipamentos com gases com menor potencial de aquecimento da camada de ozono tem impacto direto também na pegada. Depois aqui entramos na construção e remodelação dos nossos espaços. Nós ainda não temos nenhum processo de certificação LEED e WELL, estamos neste momento
com um processo num edifício que vamos ficar no centro de Lisboa, em que tem em curso uma certificação WELL Core and Shell, mas no Banco BPI ainda não temos nenhum processo LEED e WELL, mas achamos que estes processos de certificação LEED, WELL, BREEAM, são processos que devem entrar nesta ótica de redução e ajudarem na redução da pegada de carbono. Por exemplo, também inserirmos painéis fotovoltaicos nos nossos edifícios e balcões para reduzir a dependência de energia elétrica. Depois de termos uma métrica e um caminho de redução, e reduzirmos tanto quanto possível as emissões de gases com efeito de estufa, podemos avançar então para a compensação. Antes disso, e há pouco, focávamos muito na energia elétrica ser verde ou não. Nós também no Banco BPI estamos a estudar duas opções para essa energia elétrica ser verde. Há uma que já é bastante usada por algumas empresas em Portugal e também no estrangeiro, que é a aquisição de garantias de origem, que são documentos eletrónicos que comprovam que a energia consumida a um determinado comercializador é de fontes renováveis, e existe um documento a comprovar isso que é depois anexado ao cálculo da pegada de carbono. E outra forma, em que um player no mercado até comunicou bastante nos últimos tempos isso, é a contratação de um Power Purchase Agreement, que é a compra a longo prazo de projetos de energia renovável, de fontes renováveis, que garantem que essa mesma energia é renovável. No final de tudo isto, e depois desta redução, que eu foco muito na redução, porque achamos no BPI que é muito importante não entrar no greenwashing, como dizia, é reduzir, e depois sim, no final, e quando não houver o reduzir, ou seja, isto é um caminho evolutivo, vai haver sempre a reduzir, isto vai ser um processo anual, em que vamos tendo métricas bastante definidas de redução, e estarmos confortáveis e certificarmos essas próprias métricas, depois podermos adquirir os tais créditos de carbono, investindo e apoiando em projetos que removam da atmosfera os gases de efeito de estufa produzidos pela nossa atividade. Ainda há muito trabalho a percorrer. Consideramos que estas grandes empresas que estão aqui hoje no painel e outras que poderiam estar aqui, têm um papel importantíssimo na sociedade, neste caso na sociedade portuguesa, para dinamizar e impulsionar todo este mercado da sustentabilidade e o caminho para a neutralidade carbónica. Porque temos que ser nós e estas grandes empresas a levar o mercado connosco e se todos nós contribuirmos e encaminharmos para a redução por um lado e depois a neutralidade carbónica com projetos credíveis, certificados, em que tenhamos a certeza de onde é que estamos a investir o nosso dinheiro na captura do carbono, não tenho dúvida que o mundo será muito mais sustentável. Para dar aqui um exemplo, nós internamente no banco criámos um dashboard público a todos os colaboradores do banco, onde o colaborador pode perceber a evolução da sua pegada, quer a sua, quer da sua direção, quer depois também da organização, e perceber a variação face ao período homólogo, quantas toneladas ou quilogramas, no caso do colaborador, poupou ou não, e quantas árvores ou não poupou com essa redução de pegada. E fizemos bastante comunicação interna neste tema, tudo mais uma vez a reboque da certificação do sistema de gestão ambiental. Aproveitamos o sistema de gestão ambiental para promover a sustentabilidade dentro da organização BPI. É tudo, e à frente terei todo o gosto em responder às vossas questões. Muito bem, Bruno, muito obrigado. Eu penso também é muito interessante conseguir-se essa capacidade de devolver aquilo que se vai medindo e, portanto, colocar esses dashboards à disposição dos colaboradores e dos parceiros prestadores de serviço, para que realmente se consiga ver, consiga ser palpável aquilo que está a ser o resultado do nosso esforço. Portanto, eu penso que isso é uma boa maneira de colocar as pessoas a fazerem parte e também gamifica um pouco a questão da mudança de comportamentos e de sermos mais sustentáveis, ao vermos que realmente há ali um impacto, seja na redução de energia, seja na redução dos resíduos que são produzidos e, portanto, eu penso que isso ajuda a uma ótima ferramenta de comunicação. E também obrigado, Bruno, por cumprir milimetricamente o teu tempo. A vantagem dos bancos é que é tudo assim, tudo muito. Tudo é medido, tudo é medido. Muito bem, passamos então agora ao Caetano. Caetano, muito obrigado por te juntares a nós. Também temos tido aqui o gosto de já há algum tempo virmos a ter algumas conversas
com o Caetano, que é um dos eu diria que um dos gurus do real estate verde aqui na Europa, não só em Portugal, e agora temos o gosto do Caetano estar mais dedicado aqui ao mercado português e, portanto, tivemos sorte de arranjar aqui um bocadinho da agenda dele para ele vir aqui falar um pouco connosco. Portanto, Caetano, o microfone é teu. Obrigado. Obrigado, Miguel. Começar por agradecer o seu convite e dizer que é um gosto estar aqui presente nas jornadas com este painel de luxo. Apresentar-me rapidamente, sou Caetano Bragança, lidero o Departamento de Sustentabilidade da JLL em Portugal e também de Workplace Strategy, que é toda a construção de visões para o trabalho futuro das empresas. A JLL, que em Portugal é muito conhecida pelo seu lado mais residencial, que é o lado mais visível, é a empresa líder mundial em serviços imobiliários e também está muito empenhada em tudo o que é a redução da sua pegada carbónica, não só sua, como também dos seus clientes. É este um dos propósitos da empresa neste momento, que espera atingir a neutralidade carbónica em 2030. Eu vou partilhar convosco aqui uma apresentação que nós preparamos para aqui. Conseguem ver o... Já estamos. Já estão. Eu vou pôr em modo tela cheia. Assim conseguem ver, conseguem ver bem, não é? Por isso, o que é que eu vos queria trazer hoje aqui? Queria-vos trazer um bocadinho a visão de quem investe em sustentabilidade e perceber o que é que está... Pronto, este contexto, começar um bocadinho pelo contexto, porque é que a sustentabilidade está tão nas bocas do mundo, nós sabemos. Uma razão muito simples, nós temos uma população mundial que está a aumentar, vamos ser 9 mil milhões em 2050, 10 mil milhões em 2100, uma classe média crescente, cada vez maior consumo de recursos, o planeta não comporta estes consumos que temos vindo a fazer, emissões de CO2 brutais e o risco de desequilíbrios e da nossa própria sobrevivência e de guerras e de crises é enorme se não se atuar rapidamente. Como o Miguel ainda há bocado mostrou nos seus slides, sabemos também que cerca de 40% das emissões de carbono estão diretamente relacionadas com o setor imobiliário, dos quais se pensa que cerca de 25% tem a ver com a construção e cerca de 75% destes 40% com a utilização dos edifícios. Por isso, como o Adrià também mostrava ao princípio, porquê agora? E quem é que está na linha da frente desta mudança? No fundo, estamos todos. Está o poder político, sendo que a Europa foi o primeiro continente a dizer que quer atingir a neutralidade carbónica, por isso, sim ou sim, em 2050, graças a Deus, estaremos todos vivos para ver, vamos ter um planeta que será neutro do ponto de vista das emissões de carbono. Depois, as ONGs a fazerem uma grande pressão e as grandes instituições mundiais a criarem os seus próprios mecanismos para a aferição do que é a sustentabilidade e para conseguirmos medir. Depois, claro, as empresas, e isto é super importante, as empresas que, por uma razão muito simples, que começa com C, por um lado, clientes, e por outro lado, colaboradores, têm que se adaptar muito rapidamente. Se por um lado, a coisa mais importante das empresas é atrair os melhores talentos para que continuem a desenvolver produtos que sejam interessantes, estes talentos estão cada vez mais sensibilizados para empresas que têm um propósito, que é um propósito que está alinhado com o bem do planeta. Por isso, as novas gerações, que é o ponto seguinte, a sociedade civil e principalmente as novas gerações, estão muito empenhadas em quererem que o futuro do planeta seja um futuro decente, naturalmente. Por isso, as empresas têm que mudar para continuar a atrair as pessoas certas, os talentos certos. Por outro lado,
Os clientes também são muito mais exigentes. Os clientes procuram empresas que têm produtos que eles sabem que têm uma pegada carbónica neutra ou que compensem de alguma forma com projetos sociais, etc. Por isso, as empresas estão a fazer uma transformação em sustentabilidade, que vai para além de certificações energéticas, é uma abordagem holística que tem muito que ver com o seu comprometimento com a comunidade, e por isso é o poder político, as empresas e a sociedade civil, mas é sobretudo uma obrigação moral nas pessoas mais novas que se sentem moralmente obrigadas a fazer esta transição. Eu dou-vos o exemplo de um escritório que nós abrimos recentemente, em que o grupo de trabalho, quando chegou, ainda não tinha os caixotes de lixo com a reciclagem, com as separações. E eles próprios fizeram, com as caixas da mudança, um sistema de separação do lixo temporário. Por isso, em vez de começarem imediatamente a trabalhar, sentiram essa necessidade. Avançando, a nós interessa-nos muitas empresas porque é nesta procura da neutralidade carbónica e na construção de políticas de sustentabilidade das empresas que as empresas acabam por optar, as empresas mais sofisticadas e que estão mais na linha da frente, e ainda agora o BPI, o Bruno estava a dizer que o BPI está a tentar alcançar as certificações, penso que é a LEED e o WELL. Estas empresas têm políticas em sustentabilidade e para conseguirem alcançar estas métricas vão à procura de espaços que estejam de acordo com esta linha de pensamento. Por isso, uma coisa que nós notamos no mercado de escritórios é que muitas empresas internacionais, quando agora dão o salto para um novo escritório, já procuram escritórios que estejam muito mais, que estejam preparados, que tenham algum tipo de certificação ou que mostrem, ou que o inquilino se comprometa, não o inquilino, mas o proprietário se comprometa com a transformação do edifício para algo melhor, etc. Por isso, no mercado de escritórios temos a neutralidade carbónica do ponto de vista das empresas, as políticas ambientais também do ponto de vista das empresas. Vamos ver aqui algo que é muito importante, que é um bocadinho o valor, porque quando estamos a falar deste mundo, as pessoas querem ganhar dinheiro e querem saber quanto vale a sustentabilidade, por isso quando investem no edifício exatamente do que é que estão a tratar, mas algo ainda mais importante que é a saúde e bem-estar, e vocês já vão ver porquê. Por isso, numa empresa como a JLL, e eu queria muito falar desta perspectiva, a sustentabilidade, nós temos que mostrar aos nossos clientes que compensa fazer a transformação dos seus edifícios, ou quando constroem um edifício, que o construam para ser o mais resiliente possível, o mais sustentável possível, porque isso ajuda na atração e retenção de clientes, ajuda a cumprir estas métricas e traz benefícios económicos a médio e longo prazo. Existem 3 grandes certificações que falamos hoje em dia, que é o WELL, o LEED e o BREEAM. Muitos edifícios em Portugal, ou muitas organizações estão empenhadas na obtenção destas certificações. O WELL é muito focado no bem-estar do ocupante, enquanto o LEED e o BREEAM se focam mais na qualidade da construção, digamos assim. Eu penso, do ponto de vista dos Facility Managers, todos estes são importantes, até porque depois é preciso, para garantir estes selos, é preciso ir reportando, e por isso há alguém que fica responsável por garantir a qualidade do que se passa no edifício do ponto de vista da operação e depois de recolher evidências e de reportar. Mas queria-vos chamar a atenção sobretudo aqui para o primeiro, para o WELL, que é uma certificação relativamente recente e que tem muito que ver com o bem-estar do ocupante. Quando falamos com um cliente que nos pergunta, mas o que é que custa a sustentabilidade? O que é que me custa transformar o edifício num edifício mais sustentável?
Nos custos iniciais de construção, nós sabemos que é entre 1% e 5%. Por isso, a diferença entre eu fazer um edifício que não tem grandes preocupações do ponto de vista da sustentabilidade e um edifício que é muito bom e que, se calhar, pode ir para um nível muito alto de certificação, é cerca de 5%. E sabemos nós que a sustentabilidade, do ponto de vista da operação, pode ter até 50% de redução no consumo energético, 40% no consumo de água, e vamos ver que, pelos nossos estudos em Portugal, o consumo de água é onde nós podemos melhorar mais, e até 70% na produção de resíduos. Contudo, o que é que interessa aqui aos nossos investidores que não vão propriamente, muitos deles, gerir os edifícios, mas querem apenas construir e criar um produto que lhes traga o máximo de valor possível? O que nós lhes dizemos é o seguinte: nós sabemos, não pelo mercado português, infelizmente, porque o mercado português é um mercado que não tem maturidade do ponto de vista da sustentabilidade em edifícios, mas sabemos do mercado de Londres e do mercado de Paris, que são mercados super maduros, não super maduros, serão muito mais, mas são muito mais maduros que o nosso, que edifícios sustentáveis têm uma taxa de desocupação menor. Isto é, à partida, o cliente que vai para um edifício sustentável é um cliente mais sofisticado e que tem um comprometimento e que fica mais tempo. Depois, nos mercados mais maduros, existindo comparáveis, que é o que nós não temos ainda em Portugal, nós sabemos que o valor das rendas de um edifício sustentável para um edifício também de um bom edifício, mas não com todas as preocupações, será entre 6% e 11%. E sabemos que tudo isto, no final, se reflete em cerca de uma valorização de 2 edifícios comparáveis, de uma diferença entre 15% a 20%. Sobretudo, existe aqui um risco, que é o que nós chamamos o risco de sustentabilidade, que é o seguinte: eu estou hoje em 2021 e eu quero investir no edifício. Eu, sabendo que o mundo que está à minha frente é um mundo em que as pessoas se sentem muito mais obrigadas moralmente a respeitar o ambiente e estar em edifícios sustentáveis, e que vai haver uma grande pressão das forças políticas para que todas estas políticas sejam implementadas. Se eu investir hoje em sustentabilidade, eu sei que o meu edifício, a longo prazo, se vai desvalorizar muito menos do que um edifício que não seja sustentável. Caetano, 1 minuto. Oh, diabo. Então, vamos aqui. Muito interessante. O compromisso de Portugal com a sustentabilidade. Num inquérito global, os portugueses estão as empresas portuguesas dizem: sim, senhor, nós vamos abraçar a sustentabilidade. Por isso, nós estamos comprometidos com a sustentabilidade. Contudo, olhando para o mercado de escritórios em Lisboa, neste momento, apenas 3% dos edifícios podem ser considerados, ou 3% da área de escritórios em Lisboa pode ser considerada sustentável. Contudo, nós sabemos que cerca de 58% dos edifícios que estão a ser pensados e desenhados neste momento já vêm com políticas que se equiparam a estes 3%. Por isso, o mercado está a mudar rapidamente. Se calhar peço só mais 1 minuto. Quando olhamos aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram, que não falámos ao princípio, mas que estava ali o quadro e que o Adriá também mostrou na sua apresentação, quando olhamos para edifícios, olhamos para 5 pontos: saúde e bem-estar, gestão da água, gestão da energia e das emissões, consumo dos materiais, por isso da construção, e o impacto nas comunidades. E nos surveys que nós fizemos em Portugal, o que é que nós descobrimos? Que, do ponto de vista, nós estamos melhor no que é a saúde e bem-estar dos edifícios e na sua relação com a comunidade, por isso são edifícios mais diversos, mais inclusivos, etc. Mas estamos muito pior no que é a gestão da água, na gestão dos recursos e na própria construção. O tipo de materiais que nós utilizamos não são propriamente sustentáveis. Vemos aqui também que há uma grande preocupação
com a saúde e bem-estar dos ocupantes. Por isso, as empresas que responderam aos nossos inquéritos põem no número 1 das suas grandes preocupações a saúde e o bem-estar dos seus ocupantes. Eu aqui vou dar mais depressa. De qualquer das maneiras, o que nós sabemos é que as empresas estão a fazer esta mudança para os seus edifícios, especialmente porque estão a tentar responder a políticas corporativas. Por isso, voltamos ao princípio. É a necessidade da resposta às políticas que também o BPI tem e que o Bruno estava a falar, que de repente geram esta necessidade de avançarmos. Por isso, não é tanto a atração e comercialização, nem o aumento das rendas, nem nada disso, as empresas estão comprometidas com estratégias de sustentabilidade e estão a responder. E os edifícios são uma dessas armas, são uma dessas ferramentas que os ajuda a cumprir. E pronto, fico-me por aqui e já falamos mais um bocadinho daqui a bocado. Ok, Caetano, muito obrigado. Muito obrigado. E tínhamos que fazer aqui só este sprint para depois termos Sim, claro que sim, desculpe. Caetano, eu penso que os slides depois podem ser partilhados, não é? Portanto, quem quiser... Estes slides podem. Depois os colegas que quiserem ver um pouco mais, ler mais em detalhe os detalhes daquele survey que são interessantes. Sim. E nós temos muito mais informação. Lançámos um relatório há cerca de um mês em sustentabilidade sobre o mercado português e que está disponível no nosso site. E muitos destes dados são extraídos lá. Quem depois for ver o relatório vai ver que estes dados estão lá. Ok, Caetano, muito obrigado. Muito bem, passando então agora à nossa colega Karina. Karina, já está. A Karina está a sofrer de uma política de IT mais... rígida, uma política rígida de IT. É assim mesmo, e portanto o Zoom no Lidl não é, como em muitas outras organizações, não é visto como uma plataforma muito segura, e então a Karina fez a gentileza de ultrapassar aqui uma mata de obstáculos e juntou-se a nós através do seu telemóvel. Portanto, Karina, muito obrigado. Nada, peço desculpa às condições, mas vou fazer o meu melhor. Obrigado, Karina, está perfeito. Eu então, a única coisa que vamos fazer é, como vou estar eu a partilhar os slides, a Karina depois só tem que me dizer qual é o momento em que eu avanço e pronto. Portanto, eu vou passar, primeiro, agradecer, Karina, por estar aqui presente e vou passar os slides e, Karina, esteja à vontade para começar assim. Antes de mais, bom dia a todos. Queria agradecer ao Miguel, em especial, o convite para estar aqui presente e para poder estar convosco a debater algumas coisas. Eu, graças a Deus, trouxe poucos slides, porque eu acho que o objetivo aqui é falarmos um bocadinho sobre o que é que se passa no Lidl. O nosso caminho, o nosso percurso no Lidl já começou há muitos anos, ou seja, começou em 2015, que foi quando começámos a emitir o nosso primeiro relatório de responsabilidade social corporativa, veio também da Internacional, ok? Desde então temos vindo a fazer um percurso muito grande e muito evolutivo, ou seja, aquilo que nós conhecemos e o que somos hoje é claramente um resultado. Eu sei que isso já é reconhecido inclusive por todos os nossos clientes, fornecedores, ou seja, já é visível como imagem corporativa, ou seja, começou de dentro para fora. Eu reitero aqui o que muitos dos colegas anteriores também já disseram, as certificações não são de si, digamos assim, são um caminho, ou seja, fornecem-nos tão só e apenas um rumo, uma orientação e uma ferramenta para um processo que tem que ser o processo da FM e um processo ligado a estas áreas, que é o processo de melhoria contínua, ok? E portanto, o que eu vos queria transmitir é, nós já começámos este nosso percurso há muito tempo. A nível da área da FM só diretamente, também já começou também por volta dessa altura, com os processos que implementámos. Nós implementámos em 2018, mas já fruto de 2 anos de trabalho, a certificação ISO 50001. Esta certificação vem-nos dar um método e um sistema de gestão de energia, todo ele baseado em metodologias, em softwares de apoio
e a integração na própria empresa, o que significa que nós envolvemos todos os colaboradores. Nós, por exemplo, demos formação a todos os colaboradores e somos obrigados a dar esta formação, não no sentido que as pessoas, não no sentido só de terem informação, mas no sentido de alertar e criar sensibilidades para este tipo de situações e, naturalmente, aquilo que já alguns colegas disseram, mais importante que isso é a alteração de comportamentos. O que é que traz esta certificação? Que nos ajude a que as pessoas mudem de comportamento e mudem a forma como olham para as coisas dentro dos edifícios. Portanto, em 2018 nós tivemos a nossa primeira certificação ISO 50001 de todos os edifícios Lidl, são atualmente 269 lojas, 5 entrepostos mais 2 entrepostos externos, ou seja, são 7 na realidade. Continuamos a fazer o nosso percurso, ou seja, nós e alguns colegas também já reiteraram isso, não nos focamos só no percurso de redução, que obviamente é uma parte muito importante, e houve um dos colegas que falou disso também, que é a redução de consumos e, portanto, a melhoria da utilização dos mesmos, mas focámos-nos também na parte de compra. Nós tínhamos uma parte muito grande que estava afeta aos nossos edifícios, não é? E que na realidade nós hoje em dia podemos dizer que desde 2019 que temos de facto 100% da energia que compramos é de origem verde, ou seja, isto é um dos apanágios. Nevertheless, e obviamente voltamos também ao mesmo tema que os meus colegas falaram, a nossa pegada carbónica obviamente não é zero, porque nós temos ainda um fator muito grande que está associado exatamente com as frotas, que é isto que estamos a falar. Para vocês terem noção, em 2018 o Lidl tinha uma pegada carbónica que representava 70% das nossas lojas e os nossos edifícios, e o restante representava a parte dos transportes, portanto, sendo uma cadeia alimentar todos os transportes que fazemos entre entrepostos e lojas, e também os próprios transportes internos de colaboradores que tenham frota empresarial. Okay? Hoje em dia já 100% ou quase 100% desta pegada carbónica, que foi reduzida bastante, não é? Representa mesmo só a parte da frota em si, certo? Portanto, transporte de mercadorias e frota interna. Não satisfeitos com esta implementação, digamos assim, que fizemos, que no fundo é o 100% da energia verde, nós continuamos a trabalhar na parte naturalmente dos consumos, ou seja, não só na aquisição, mas também na parte dos consumos e na parte de estratégias internas para darem vazão e nos ajudarem a implementar todas as ações que precisamos para reduzir consumos, como a ISO, ou seja, a ISO para nós em si não nos trouxe muito, mas trouxe-nos uma pressão adicional para podermos melhorar e deu-nos espaço em termos de budget na empresa que precisávamos para olharem para a nossa área, e isso é uma coisa muito importante, porque muitas vezes as empresas trabalham todas e esquecem-se que o Facility Management existe. Nós estamos sempre cá, é verdade, mas a certificação vai-lhe dar um peso adicional porque acaba por ser visível para toda a organização e todos queremos colaborar para este objetivo. Nós no Lidl temos uma grande vantagem porque trabalhamos bastante em conjunto com um veículo que é dos veículos mais avassaladores que temos nas empresas, que se chama comunicação, ok? E isso é muito bom, porque acaba por impulsionar todos estes projetos que aqui estamos a falar. Estamos a falar da área do FM, mas o CSR, que é aquilo que nós chamamos e do qual nós fazemos reuniões regulares de acompanhamento com todos os projetos, é transversal à organização, portanto envolvem todas as áreas do Lidl, ok? Nós somos uma das principais, porque obviamente nós temos chamamos-lhe assim, o monopólio da gestão dos edifícios, ok? E são custos muito elevados, mas todas as áreas estão envolvidas, desde os produtos que oferecemos, a biodiversidade, as certificações de origem dos produtos que damos aos clientes, as auditorias que fazemos aos fornecedores no âmbito energético, no âmbito de processos, as auditorias internas que fazemos e, obviamente, a gestão dos edifícios, a gestão de energia, a gestão de recursos, a gestão de serviços, que também é outra coisa que fazemos. Portanto, há aqui uma série de situações que para nós são relevantes. Continuando o nosso rumo, nós decidimos ir um bocadinho mais além. O ISO em si implementa-nos uma gestão e centra-se essencialmente com medidas de caráter de redução. No que diz respeito ao EDGE e ao LEED, nós começámos com, digamos assim, com a certificação de 2 edifícios.
O LEED foi a certificação digamos assim, dos nossos escritórios centrais. São bastante grandes os escritórios que aqui temos tudo, desde ginásio, cantina, fotovoltaicos, espaços exteriores, serviços de catering, de reuniões, é realmente muito grande. E para além deste edifício temos um edifício contínuo que também fazemos a gestão, que é um centro de formação. Temos uma sala de amostras enormes para testes, digamos assim, testes, chamados testes cegos, e obviamente tudo isto tem implicações para nós a nível de gestão. O LEED implementámos aqui na Central de Serviços na sua ótica de gestão, não na ótica de construção. No Lidl nós temos, digamos assim, em termos de construção, já temos diretrizes muito fortes e que obviamente vem um bocadinho contrariar o que o colega anterior disse, mas que obviamente nos garantem que toda a parte construtiva, mas eu posso garantir, porque eu já fui diretora de engenharia, hoje em dia sou diretora da FM, que em termos de processos construtivos, de materiais, execução, nos garantem, digamos assim, uma maior sustentabilidade dos nossos edifícios, ou seja, como são feitos, como são concebidos, garantem-nos que temos um melhor isolamento acústico, um melhor isolamento térmico e que no fundo que conseguimos retirar desses edifícios melhores rentabilidades do que aquilo que teríamos e obviamente tudo com um condom de sustentabilidade, ok? A nível do EDGE que fizemos agora nas lojas, ou seja, foram 56 lojas que foram certificadas também em 2020, passámos para o BREEAM, que é uma certificação que para nós tem um condom mais construtivo, ou seja, basicamente o que certifica é mais a parte construtiva e não a parte da operação, ok? Que foi no nosso entreposto de Santo Tirso. O entreposto de Santo Tirso hoje em dia, mesmo a nível global, no Lidl, é um menino dos olhos bonitos, exatamente porque tem muita coisa por trás dele e obviamente seria o único onde poderíamos ter esta certificação pela forma como foi construído e pelos cuidados que tivemos. Eventualmente teremos um outro que iremos abrir certamente mais ou menos daqui a 2 anos, que será ali em Loures, onde eventualmente certamente o BREEAM também será uma realidade a nível de certificação. E ele pedir então, Miguel, para passar aqui para as nossas medidas. Karina, como nós estamos com algumas limitações de tempo, eu estava a ver e as medidas implementadas, se quiser fazer o highlight de uma ou duas e depois sim, então passávamos para as fazer o highlight e depois abro o diálogo com o último slide, pode ser? Então, basicamente, em termos de medidas, o que é que aconteceu? Ou seja, as certificações obrigaram-nos a rever os nossos processos e daí a repensar como fazemos e o que podemos implementar adicionalmente para, digamos assim, obter estas certificações, ok? E eu não vou basear-me em nenhuma delas, eu posso dizer que, por exemplo, em Santo Tirso já fizemos aquilo que estamos a fazer em todo o país, que é sempre que podemos implementar os fotovoltaicos, que é uma coisa que é importante e que tem mudado, chamemos-lhe assim, o mix que nós temos energético, não é? Nós temos feito uma comutação do mix energético que o Lidl usa para os seus edifícios, obviamente para o fotovoltaico, por razões óbvias, ok? Pelo país que temos, pelas condições que temos. Mas não nos ficamos por aqui, não é? Na Lidl Portugal nós tivemos a implementação dos postos de carregamento de automóveis, não para a frota interna, que essa ainda não utilizamos, ainda andamos em experiências, mas obviamente para os nossos clientes, e o nosso objetivo foi ligar Portugal de norte a sul, do este a oeste, foi a primeira prioridade que tivemos concretizada. Temos neste momento 46 lojas já com carregamentos de automóveis, por forma a permitir a que a pessoa possa fazer Portugal inteiro com base nestas lojas, foi um dos objetivos estratégicos que veio da CSR, ok? Eu deixo aqui algumas medidas que foram implementadas adicionalmente às medidas que normalmente nós implementamos para a obtenção das medidas e a pedir destas certificações e a pedir ao Miguel então para passar para o nosso terceiro slide, só para falarmos um bocadinho aqui das vantagens e desafios da certificação. É óbvio que, como disse, a certificação é o ponto de partida para mim, é um meio e um ponto de partida, em especial para dar foco às coisas, portanto ajuda-nos a ter um maior controle de consumos, inclusive mesmo na área dos serviços,
ajuda-nos e obriga-nos a ter um processo de melhoria contínua e olharmos para checklists e verificações e até inclusive aqui performance indicators serem desenvolvidos por forma a que estes resultados apareçam e sejam cada vez mais detalhados, não é? Ajuda-nos naturalmente a reduzir consumos e a implementar medidas para o fazer através de automatismos. Nós no Lidl temos um chamado autómato que faz tudo, ou seja, basta mudar a hora de entrada e saída da loja e está tudo automatizado. Okay? Isso ajudou-nos obviamente a reduzir bastante os consumos. Implementámos várias medidas, substituições de LEDs, a colocação de contadores na parte da água, que nos ajudou obviamente a reduzir em muito os consumos que temos. Obviamente apoia-nos na identificação de pontos de melhoria, porque todos os anos temos que olhar para aquilo e dizer, ok, já atingimos esta meta, o que é que podemos fazer mais, e a ter uma visão não só de curto prazo, mas de longo prazo, estratégica. E, obviamente, apoia-nos conjuntamente com todas as outras áreas e no processo da responsabilidade social corporativa a ter um maior foco na sustentabilidade e preocupação ambiental. Não só na parte construtiva, que como eu digo ao meu colega, você constrói em 3 meses, eu tenho que manter no mínimo durante 5, ok? E, portanto, esta dicotomia é complicada. Quando eu digo é complicada, é ambos, os dois vetores são, eu diria, igualmente importantes, ok? Na parte do edifício. Se uma construção ficar bem feita, obviamente a parte de rentabilização e de gestão do mesmo acaba por ser mais fácil, não sem ter na realidade os seus desafios, não é? Obviamente isto naturalmente traz uma imagem e um impacto na empresa. O nosso relatório de sustentabilidade do Lidl é público, portanto não é... e obviamente isto tem impactos no nosso cliente e isso vê-se, inclusive vê-se no negócio, não é? Ou seja, começam a aparecer mais áreas e esta preocupação começa a aparecer mesmo no nosso próprio negócio para os clientes e obviamente também para os nossos fornecedores, porque são consultados em todo este processo de, digamos assim, gestão de sustentabilidade e gestão corporativa. A nível de desafios, são imensos e daqui se calhar abro as portas para o diálogo. Obviamente aquilo que nós implementamos temos que manter e temos que sempre fazer melhor. Dificulta-nos muitas vezes a nível de intervenções futuras, porque temos que repensar as coisas, tudo isto é muito mais detalhado, tem muito mais tramitações, eu não posso fazer uma intervenção no edifício de qualquer das formas, eu tenho que ir olhar o que é que diz a métrica de construção, para ver o que é que eu posso fazer e se eu fizer aquilo, quais são os impactos que eu vou ter. E se eu fizer de uma outra maneira, que resultados é que daí podem advir de eu fazer isso? Ou aproveitar uma intervenção que eu faço para implementar e testar alguma coisa nova, não é? Para nós também acaba por ser um desafio repensar as coisas. E aqui houve colegas que também falaram nisso, que é a conversão de mentalidades. Como se podem gerir melhor e de forma diferente as coisas, aumentando ou reduzindo consumos, certo? Para nós, um dos desafios é, com todas estas certificações e muitas vezes com a implementação de medidas, ter o budget para as poder executar e depois, obviamente, com todas elas esperar naturalmente uma redução de consumos na parte da operação. Nem sempre isso acontece em todas as medidas que implementamos e isto é obviamente outro fator que é um grande desafio, que é explicar às pessoas porque é que assim não acontece, ok? Porque é expectável pelas pessoas que esse seja o caminho normal e focal. E depois, obviamente, ter toda a gente, um dos desafios é ter toda a gente a bordo. Estamos a falar dos fornecedores, mas podemos falar também dos clientes internos, certo? Eu acho que, e aqui não querendo desprestigiar, a pandemia trouxe-nos, e tem coisas boas e tem coisas más, trouxe-nos outros desafios que até agora havia muitas situações que em termos de trabalho, de exploração de espaços não eram possíveis e passaram a ser possíveis e inclusive a conversão de comportamentos de clientes e de fornecedores teve que se alterar radicalmente. E, portanto, acho que para nós a FM é uma altura chave, primeiro, para conseguirmos trazer para a mesa aquilo que precisamos, segundo, para darmos o passo à frente e aproveitarmos esta oportunidade para alterarmos algumas das coisas e de alguns dogmas que tínhamos e que nos bloqueavam em termos de processos e implementação de medidas, ok? Se calhar deixo aqui agora com o Miguel para abrir o diálogo. Obrigado. Eu vou pegar aqui
naturalmente aqui em algumas pistas que a Karina deixou. E uma das coisas que eu queria perguntar, e começo pelo Adria, mas depois também vou abrir a mesma questão aos restantes colegas. Aqui a questão, Adriano, se não percebes bem, eu depois repito. Sim, a sim, questão o facto de nós implementarmos estas medidas, sejam estas certificações energéticas, seja dotarmos o edifício de mais tecnologia, na tua opinião, que impacto é que isto tem no tipo de prestadores de serviços ou nas competências que os departamentos de Facility Management ou os departamentos de manutenção têm que ter? Portanto, a questão aqui é se também a certificação dos edifícios e esta maior preocupação com a sustentabilidade se não exige prestadores e colaboradores, não é? Com maior capacidade para trabalharem nesta realidade, quiçá mais complexa. No sé si comprendiste esta pregunta, Adrián. Sí, creo que sí que la he entendido, Miguel. A ver, para mí las competencias que tienen que tener las personas que ayudan a las empresas a conseguir estas certificaciones pueden ser, para mí pueden ser dos de alguna manera. Es decir, puedes tener que ayudar a alguna empresa con tu experiencia a nivel, como decían, ¿no? Antes del proceso, ¿no? Este proceso de cambio, ¿cómo lo puedo hacer? Y aquí lo que necesitas de alguna manera son empresas consultoras y gente que tenga experiencia en aplicar este tipo de cambios. Consultores energéticos, por ejemplo, arquitectas o desarrolladores de proyectos especialistas en sostenibilidad, y digamos que tú puedes dar esta parte de consultoría de alguna manera a las empresas. Y luego hay otra figura que creo que es importante también, que como decíamos, la tecnología es un habilitador, nos permite hacer este cambio, y a veces hace falta gente que sepa utilizar y sepa explotar esta tecnología. Si tenemos muchos datos pero no los sabemos explotar porque no tenemos la experiencia, a veces no sabemos muy bien qué significan los datos que tenemos delante, ¿vale? Es difícil realmente el poder ir un paso más allá. Y aquí creo que es muy importante también pues el saber interpretar todos estos datos, ¿vale? Más que el saber trabajar una herramienta, de alguna manera, es el contar con partners que sepan explotar estos datos. Y también yo creo que es importante empresas que estén dispuestas a trabajar en partnerships, ¿no? Con otras empresas para darte soluciones más integrales donde ellas quizás no sean expertos, ¿vale? No hace falta una persona o una empresa no puede saber de todo, ¿vale? Yo creo que es casi imposible, y ahí creo que es muy importante el tener la flexibilidad esta de poder contar con otras empresas que te puedan ayudar a hacer estos trabajos. Obrigado, Adrián. Bruno, não sei se queres pegar. Sim, acho que o Adrián tocou aqui em vários pontos importantes. Eu acho que isto é quase tudo como juntar várias peças do puzzle. Talvez na tua perspectiva perguntar se vocês sentem dentro da vossa equipa interna e dentro dos prestadores de serviço, se de repente sentem a necessidade de dar formação às pessoas ou de olhar para competências diferentes que são necessárias. Portanto, se isto não exige quase que uma profissionalização maior, porque, como a gente bem sabe, o Facility Management não é uma área que tem sido, ou historicamente, não vinha fazer Facility Management das pessoas que sempre fizeram isto durante muitos anos. Exatamente. Nós no Banco BPI, a área de Facility Management é interna, ou seja, nós não externalizamos
a gestão de Facility Management. Por isso tivemos que também nos últimos anos nos adaptar internamente e munirmos-nos de pessoas e colegas com competências neste novo Facility Management. Mas por outro lado também, e como dizia o Adrian, temos que também ir buscar e munirmos das melhores empresas em cada área. Não existe uma empresa que faça tudo bem, como dizia o Adrian. Acho que é importante começarmos a colocar mais critérios ambientais e cada vez mais critérios ambientais nas consultas ao mercado, quer que seja para a contratação da manutenção, por exemplo, onde uma empresa que já tenha implementado uma série de certificações, que tenha uma cultura uma cultura de sustentabilidade, vem-nos seguramente ajudar no nosso caminho. A questão da tecnologia, que foi falada nas jornadas passadas, é também fundamental. Acho que as empresas de tecnologia, de Facility Management, têm que olhar para a sustentabilidade e ver aqui um nicho de negócio também, estamos a falar de negócio, e apoiar as empresas clientes finais, como é o caso do BPI, a evoluir na sustentabilidade, na redução de consumos, termos cada vez mais sistemas de gestão de energia mais eficientes, e tudo isto acaba por ser uma peça do puzzle, várias peças do puzzle, que tudo, no final, tudo junto levará ao caminho da neutralidade carbónica, que é o final de tudo isto, mas até lá a termos cada vez mais experts a trabalhar connosco, quer sejam internos, quer sejam externos. Isto é um desafio enorme para a sociedade, porque isto está a crescer muito, muito rápido. Este é um tema, permite uma expressão, um tema sexy, mas rapidamente as empresas têm que se adaptar, porque como é o Banco BPI... E também já é um tema que já se foi atrasando muitas vezes, não é? Se lembrares das metas, era 2015, sim. 2020, 2030, estamos em 2050 e, portanto, eu a 2050, com sorte ainda chego, mas se empurram isto mais para a frente, acho que já não vou conseguir ver esta coisa fantástica. Caetano, não sei se queres pegar um pouco aqui nesta questão de como é que tu achas que isto muda as competências ou muda, ou também cria esta necessidade das organizações começarem a escolher parceiros diferentes, porque isto são temas complexos de endereçar, exigentes. Sim. Miguel, uma das coisas mais interessantes nestas certificações tipo WELL, LEED, BREEAM é que os nossos clientes passam a ter competências que não tinham. E quando os nossos clientes querem ir para este tipo de certificação, uma coisa que nós também sabemos é que não há uma única maneira de obter a certificação. Há vários caminhos para lá se chegar. E isso tem que ser feito com profissionais, mas eu acho muito interessante toda a parte do cliente começar a perceber todas as exigências, por isso é um processo de aprendizagem, uma jornada longa, e depois para explicar essa diferença ou essa transição a todos os colaboradores, que é o que nós chamamos toda a parte do change management, toda a parte desta passagem de mensagem, esta comunicação interna de que estamos a fazer uma coisa diferente. Mas claro que nestes edifícios que são mais complexos é preciso ter pessoas cada vez mais profissionais a fazerem esta monitorização. E da nossa perspectiva é até interessante que essas pessoas apareçam antes. Por exemplo, nós na JLL sentimos que havia tentamos construir ferramentas para conseguirmos falar de sustentabilidade com vários stakeholders, pessoas mais informadas, menos informadas, e pôr pessoas com capacidades diferentes a falarem sobre as mesmas coisas. E nesse processo envolvemos uma equipa de Facility Management para perceber se a linguagem que nós estávamos a utilizar nas nossas ferramentas era a certa, era a correta. E isso ajudou-nos muito, porque, mais uma vez, eu acho que estes processos de transição e de melhoria dos edifícios são abordagens muito holísticas, e se tivermos equipas que começam logo no diagnóstico e na estratégia e que depois também estão na parte de implementação e na parte da manutenção, isso é muito, muito interessante. Mas eu acho que tudo isto das certificações, o mais interessante é a jornada, o roadmap e o facto de todas as pessoas serem muito mais competentes no fim. Essa é uma boa mensagem de futuro, não é?
Isso é bom. Isso quer dizer que então conseguimos, em função das nossas capacidades, conseguimos, pelo menos todos, fazer parte da solução. Sim, porque eu sinto, ou pelo menos a maneira como nós estamos a trabalhar é sempre, nós temos em co-construção. Nós, para se chegar a determinadas certificações ou a determinadas metas, há muitos caminhos. Todos os edifícios são diferentes, as empresas têm todas capacidades diferentes, têm culturas diferentes lá dentro, têm acesso a tecnologias diferentes, mas todas elas, mais pela esquerda ou mais pela direita, conseguem alcançar os seus objetivos, depende da visão estratégica que têm, depende de onde é que querem estar. Mas é muito interessante todo esse processo de aprendizagem. Ok, ótimo. Eu agora, Karina, agora fazia a ronda ao contrário, abria consigo pela primeira vez e a questão que eu lhe colocava, e já agora aproveito aqui para agradecer ao Gonçalo Ribeiro, que colocou aqui várias questões, eu tenho estado aqui um bocadinho a aproveitar o trabalho que ele fez. Eu perguntava agora à Karina, e também debaixo daquilo que era o objetivo deste painel, perguntar, em termos, quando vocês imaginaram, quando vocês fizeram o business case de avançarem para estas certificações, que ao fim e ao cabo, também como já algum colega dizia, é ao sim, e portanto muitas vezes isto vem de decisões do headquarter, e portanto quando estamos no país é para implementar. De qualquer maneira, quando vocês olharam para o business case de implementar estas certificações, eu queria perguntar se, com o tempo que entretanto já decorreu, também não foi assim muito, se vocês estão a ver que, tanto em termos financeiros, como em termos de benefícios de uma forma mais generalizada, podem ser pelas questões de sustentabilidade, redução de energia, redução de resíduos, etc., se estão a ver aquilo que em teoria seria possível atingir, se estão a conseguir atingir ou estão a ver que estão no caminho para conseguir atingir e se está a ser com o ritmo ou dentro dos horizontes temporais esperados. Qual é que está a ser a vossa expectativa? Karina, está com o microfone desligado? Agora sim. Sorry. Agora, então, para nós, digamos assim, em termos de certificação, a ISO 50001, obviamente, foi um push que veio da internacional e que nos ajudou muito a sistematizar. As outras certificações não, foram de desejo a nível nacional e, obviamente, o intuito é certificar, primeiro, a parte construtiva, que já existe, digamos assim, um guideline, mas que, obviamente, precisa de ter um processo também de melhoria contínua associado ao mesmo e, obviamente, fazer as pontes entre os departamentos, portanto, entre a parte de construção e a parte também de gestão. E a segunda certificação é, no fundo, associada efetivamente à gestão. Para quê? Para nos obrigar a repensar as coisas, ok? Aquilo que você me questionou, acho que tem sido muito positivo acompanhar, porque, como eu disse, as certificações empurram a que a área seja visível e a que, no fundo, se abra uma brecha para se olharem para as coisas de uma outra forma e com outro foco. Isto significa que desde então, e isto estamos a falar, parece que é há pouco tempo, mas não é, ou seja, nós quando começámos o processo da ISO estávamos a falar de 2015, estamos agora em 2021, já implementámos várias medidas e há medidas que nós começamos a ver no imediato, quer dizer, as implementações que fizemos, que foi as alterações dos LEDs, com um ROI de 1 ano, quer dizer, é de imediato, não é? Ou seja, aquilo que nós investimos, começamos a ver digamos assim, o retorno imediato e contínuo, não é? Tanto que, em comparações com outros países, obviamente Portugal deu um salto em termos de redução do consumo, chamamos-lhe assim, dos seus edifícios. Mas, mais ainda, ajuda-nos bastante a procurar, a criar o espírito nas pessoas, que eu acho que isto é o mais importante, que é o espírito de melhoria contínua, ou seja, não ficar por aquele primeiro objetivo, é o que é que podemos fazer mais, ou seja, existe uma continuidade, não existe o aqui e agora num ano, existe um planeamento estratégico e fundamentado que é convertido em planeamentos anuais e que depois que são convertidos em ações e planos para executar. E, inclusive, todos os novos projetos que surgem, muitas vezes são abordados face a esses objetivos estratégicos, o que é bom, não é? Porque assim, quando pensamos em objetivos estratégicos, pensamos
fotovoltaicos, pensamos carregadores elétricos, ou seja, os números que nós queremos atingir este ano e como é que os vamos seguir, certo? Mas aparecem sempre fatores e vetores, e isto sim, acho que é um grande desafio, contrários, não é? Porque eu quero reduzir os meus consumos, mas cada vez mais eu estou a fazer alterações do meu layout, em que em vez de 26 arcas eu passo para 46, como é que eu vou reduzir os consumos? Mesmo implementando arcas que consomem 40% menos, não é? Ou seja, eu tenho que fazer estes cálculos todos, mas 40% menos, mas aumentam os equipamentos, pronto, agora não são 3 fornos, precisamos de vender mais pão, são 6 fornos, pronto, agora vamos meter o pão, não é? Agora vamos meter o frango, agora o Lidl to go, e estes são os desafios que temos diariamente, como é que a gente distribui com um pão e distribui para todos de forma a que funcione e mesmo assim ainda se consigam atingir os objetivos. É por isso que o FM é aliciante e obviamente este condom, daí que eu foco novamente, é a melhoria contínua e o foco nos objetivos e cada vez objetivos mais apertados. E obviamente as certificações ajudam a sistematizar isto, não ajudam à atuação, porque também já vi alguns fornecedores com certificações que na realidade depois aquilo não se converte na prática, e isso também são coisas importantes, ou seja, nós funcionarmos, não só termos prestadores que são parceiros para nós, mas nós também sermos parceiros deles e os ajudarmos a dizer, atenção, que vocês têm uma ISO 9001 implementada e que isto tem que ser cumprido. Ou seja, eu espero da vossa parte que pelo menos estes critérios estejam cumpridos. E muitas vezes não estão, porque aquilo que o colega disse também é verdade. Da forma como obtemos a certificação, não há um caminho linear, há vários caminhos que vão dar a Roma, ok? E nem sempre os caminhos seguem todas as métricas que se chamam métricas standard e básicas que nós precisamos para trabalhar. Portanto, obviamente uma certificação é um garante maior do que nenhuma certificação, mas deve ser contudo acompanhada. Agora, nós no Lidl vemos imensas ações e obviamente vibramos também com as conquistas que vamos fazendo e que obviamente depois se refletem nos números e se refletem também, e mais importante, na ambição de querer ser melhor, de querer fazer melhor, de querer aprender com os outros e querer implementar soluções diferentes e muitas vezes questionar aquilo que nós achamos que são certezas, mas não se refletem dessa maneira. Vou-vos dar um exemplo. Uma vez disseram assim uma coisa estapafúrdia, um administrador que tivemos numa das lojas que vende mais em Portugal, no Pino do Verão, portanto a Albufeira, e que tem uma métrica quadrada muito grande. E ele disse assim, eu quero tirar um bocado da área de vendas para fazer lá um café. E nós dissemos, está louco, aquela loja vende que não pode, não há espaço na loja. Não estou a perceber o que é que este administrador quer. E vocês acreditam que ele implementou tudo isso e pôs a loja a vender muito mais, com muito menos espaço, com muito mais rentabilizadas, chamemos-lhe assim, e aquilo foi um abre-olhos para dizer, meus amigos, tudo aquilo que vocês conhecem, nem sempre só porque vem da história, não quer dizer que seja a melhor solução, não quer dizer que seja a mais produtiva e não quer dizer que a solução oposta não seja tão boa ou melhor que essa. E, portanto, eu acho que isto é uma oportunidade muitas vezes de olhar e repensar o que podemos fazer, porque rapidamente as primeiras alternativas são fáceis e esgotam-se e começamos a ver frutos. O problema é, daqui para diante temos que continuar a escavar e a querer ser melhores. E isso parte também deste fórum, de aprendermos com os outros, do que fazem os outros, para nós próprios também podemos aprender onde podemos melhorar e o que podemos fazer melhor. Obrigada. Muito bem. Carina, quando começou a história a dizer que era o administrador, eu pensei que não fosse ter um final tão feliz. Mas nesse caso o administrador estava certo, não é? Adria, e portanto eu penso que tenhas percebido a pergunta, portanto aqui a questão era compreender se da tua experiência que tens visto em clientes vossos, os benefícios financeiros e não financeiros dos business cases, se depois eles têm sido facilmente atingíveis e dentro dos prazos ou não, e se queres dar exemplos do que é que se tem que fazer para os conseguir atingir ou não. Ok, vale, creo que he entendido la pregunta. A ver si, por ejemplo, nosotros lo que hemos visto es que existe al principio un cierto escepticismo, skepticism in English, sobre los business case de la eficiencia energética. Ha habido, o al menos en España, hubo un boom hace muchos años de las auditorías y era todo auditorías y tal, y no se hacía nada. Y es difícil a veces el romper esa barrera de que
bueno, ¿por qué voy a gastar ahora para gastar menos en un futuro? Nosotros tenemos un ejemplo con una empresa que se dedica como Lidl pues al retail de alguna manera de alimentación. Y su caso, por ejemplo, ellos empezaron con la eficiencia energética, cuando empezaron con nosotros, empezaron con un proyecto de ahorros garantizados. Nosotros hicimos una serie de proyectos en sus instalaciones garantizando más o menos el 12% de ahorro de las acciones que nosotros íbamos a acometer. ¿Vale? Un 12% les garantizábamos. Si no llegábamos al 12%, no les costaba tanto dinero el proyecto, y si nos pasábamos, pues había, bueno, pues bonificaciones para nosotros o lo que sea. Ellos consiguieron ahorrar, creo que un 12,5% ahí, más o menos. Y a partir de ahí, los siguientes proyectos que hicimos con ellos ya no querían que hubiera el ahorro garantizado, porque eso implicaba un coste para ellos extra, de alguna manera. Es un riesgo para la empresa y es un riesgo financiero extra que tú tienes que pagar, y ellos entonces no lo querían porque vieron que eso funcionaba. ¿Vale? Yo creo que el hecho de tener esa visión también sistemática te ayuda a demostrar que eso funciona, y cuando tú empiezas a aplicar el proceso y vas viendo que eso va dando resultados, entonces te vas atreviendo, haces ver que ahí existen esos resultados, y empieza a girar la rueda de que desde el management también van confiando más en lo que estás haciendo de alguna manera, y el aplicar el proceso y la certificación, en este caso la ISO 50001, pues les ayuda. Esta empresa, una vez ya tenían los proyectos hechos, como habían entrado dentro de la rueda, se certificaron posteriormente a implementar los proyectos. ¿Vale? También creo que lo decía Karina, que hay muchos caminos para llegar a la certificación. Nosotros en Schneider, por ejemplo, nos certificamos y luego empezamos a hacer proyectos de eficiencia energética. O sea, vamos a hacer auditorías, teníamos muy claro dónde estábamos, hicimos un roadmap. Y a partir de ahí, con eso nos certificamos, nos dieron la certificación, empezamos a aplicar y conseguimos, a partir de aí empezamos a conseguir ahorros, e además íbamos renovando a certificación. Esta Então, empresa... o que dizes do teu testemunho é que há realmente um ciclo positivo, enfrentando algum ceticismo inicial, e que os projetos, à medida que vão correndo bem, vão entregando aquilo que estava no business case, então a coisa começa a correr de forma positiva, e depois os clientes já nem pedem tantas garantias. Cria-se também aqui um ciclo de confianza. Y también tener en cuenta que cada vez más hay modelos de financiación alternativos a proyectos de eficiencia energética que no son, o de renovables, que no son los tradicionales de compra, sino que tienes leasings, rentings, energy as a service, ¿vale? Que sería, ¿vale? Hay diferentes modelos que se van abriendo ahora, que yo creo que es un poco ligado a ¿cuáles son las características, un poco, te cojo la pregunta de antes, ¿cuáles son las características que tiene que tener el Facility Manager? También creo que tiene que ser abierto de mente en adoptar estas nuevas posibilidades, no solamente tecnológicas, sino también financieras, para acometer estos proyectos. Muito bem. Muito bem. Pedi agora então tu, Bruno, da vossa experiência, se realmente os benefícios têm vindo na quantidade e na rapidez que se estima no início, ou como é que tem sido a experiência? Nós temos uma grande vantagem porque fazemos parte do grupo CaixaBank, ou seja, temos aqui o corporativo, que acho que era um pouco o que o Caetano estava a falar há pouco, que impulsiona tudo isto, mas ainda assim somos independentes do CaixaBank e temos a nossa maneira de pensar, e o próprio mercado português é diferente do espanhol. Nós temos uma grande proximidade com a Comissão Executiva. Nós, quando começámos este projeto da implementação do Sistema de Gestão Ambiental, tornámos-lo bandeira no banco e criámos aqui a mudança na organização que é fundamental para tudo isto acontecer. Nós, nos vários projetos de eficiência energética que temos feito no banco, temos, por um lado, levado esse projeto à Comissão Executiva, explicá-lo, fazemos questões. Muitas vezes pensa-se que num banco é difícil chegar à Comissão Executiva. Felizmente o Banco BPI também tem mudado e permitido que as equipas que projetam, os project managers,
que têm estas ideias consigam-nas levar lá acima, que sejam ouvidas, discutidas e depois implementadas. Mas depois também é fundamental o feedback, ou seja, é ir lá acima, é explicar o projeto, explicar os benefícios, muitas vezes não só económicos, também explicar que a nível de custos operacionais, as reduções de custo operacional, independentemente do custo de OPEX e de investimento, e depois dar esse feedback dos resultados. Ou seja, nós, por exemplo, no Banco BPI, desde 2019 reduzimos cerca de 30% o orçamento de energia elétrica. Porque começámos a atuar na rede comercial, onde havia bastantes ineficiências. Temos tido um projeto há 3 anos de substituição de cerca de 100 equipamentos da AVAC em 100 instalações do banco, na rede comercial, e tudo isso tem vindo a reboque deste sistema de gestão ambiental e de todos os benefícios que de aí advêm, e depois sente-se também na fatura da eletricidade, e depois isto alimenta, não é? Ou seja, quando consegues que o primeiro projeto, o segundo projeto, o business case corra bem, que consigas dar esse feedback que as coisas estão a correr bem, a seguir vêm os outros, e a nossa própria Comissão Executiva nos desafia a ir mais longe. Quando nós fomos apresentar o tema da neutralidade carbónica, vieram logo ideias, ok, estamos a fazer com as emissões diretas, mas o que é que podemos fazer aos clientes? Ou seja, podemos ir ao cliente, podemos reduzir a pegada do cliente, ou seja, ir aos produtos e serviços que oferecemos aos nossos clientes, e felizmente a cultura do BPI permite isso. Permite nós criar este engagement desde a Comissão Executiva até às equipas comerciais que vendem, e para isso é que existe a equipa de Facility Management, para entregar serviço aos nossos clientes internos, e felizmente conseguimos criar. Nós há pouco nas perguntas, houve um colega que perguntou se tínhamos um gestor de energia. Nós criámos um gestor ambiental e um gestor de energia, que está sempre disponível para ouvir os nossos colegas, ou seja, nós recebemos, não digo semanalmente, mas mensalmente, ideias de colegas do balcão de Freixo Espada à Cinta a dizer, olha, temos aqui uma ideia, vê lá o que é que tu achas. E depois também é importante dar esse feedback, ou seja, criar todo este engagement para levar a todos estes projetos de eficiência energética. Muito bem, Bruno, obrigado. Caetano, ia-te pedir a ti para o teu take neste ponto, para depois fecharmos o painel. Muito bem. Eu, se calhar, queria só dizer aqui uma coisa, duas coisas, só 2 notas, que é, nós temos muitos clientes que querem fazer certificações connosco, e temos muitos clientes que não as querem fazer. Contudo, querem ter estratégias em sustentabilidade. O que é que nós vemos e qual é que é o benefício da certificação neste caso? É que quando não há uma certificação, quando não há um objetivo claro, o desleixo é brutal. E a sustentabilidade nos projetos de edifícios, muitas vezes é como os jardins quando nós fazemos uma casa. Há dinheiro para a casa e o jardim já ficou de fora. Já não há. E acontece muito isso nos projetos de sustentabilidade. É que se não há a certificação, o checklist, se é só uma boa intenção, isso acontece sempre. É o sítio onde as pessoas cortam. Por isso, a certificação ajuda-nos a ter um scope muito claro de objetivos. E por isso, isso é uma coisa que é positiva, por isso compensa nesse sentido, porque nos obriga a chegar mais longe. De resto, também deixar aqui outra nota, que é, esta conversa foi muitas vezes muito focada na parte da eficiência e da eficácia do que é implementação de políticas de sustentabilidade. Mas há todo o outro lado, que é o lado da experiência do utilizador, porque quando isto é bem executado, a experiência do utilizador é muito melhor. Não só a experiência de utilização do espaço, mas também a experiência, outra vez, do ponto de vista moral. É eu saber que estou num espaço que é um espaço que foi pensado tendo em vista as minhas políticas e é responsável, e eu estou a habitar um espaço com o qual me identifico do ponto de vista dos meus princípios e dos meus valores. E eu acho que isso é muito importante. Por isso, se eu vou ao Lidl e sei que aquela empresa me permite que eu faça as compras num espaço que tem em conta uma série de bons princípios e valores que eu, enquanto cliente, me identifico, ótimo.
Era esta a nota. Obrigado, Caetano. E realmente isso estava no nome do painel. Era o impacto na utilização, na experiência de utilização dos espaços e na gestão dos espaços. Mas realmente, em 1h30 só conseguimos falar de metade, o que só denota não só o tema interessante, mas como vocês têm conhecimento e conversa para isto e para muito mais. E, portanto, claramente fica essa nota para focarmos numa próxima oportunidade. Eu agora, então, na medida em que estamos quase a chegar ao fim, queria pedir agora aqui ao João Armigo que fizesse, como ele faz muito bem, aqui um wrap-up para começarmos a entrar no fecho do painel. Então, primeiro que tudo, muito obrigado a todos, às pessoas que fizeram as apresentações e apresentaram e as suas experiências e aquilo que tem estado positivo, uma vez que há aqui uma partilha de uma forma franca e aberta com todos os que estão ativamente a comunicar e nas apresentações, mas também as 90 e tal pessoas que nos estão a seguir. Primeiro, este agradecimento, naturalmente ao Miguel Agostinho, enquanto moderador e organizador do evento, naturalmente obrigado, e queria só deixar aqui João, estás a ter alguns cortes. Não sei se é só comigo, mas estou... Sim, eu também não estou a ver. Sim, eu tampouco... Tivemos azar, o João tentava conseguir acompanhar, mas agora que nós lhe pedimos para fazer o fecho, parece que a ligação caiu mesmo. João, já estás de volta? Estás com o microfone desligado, João? Isto desligou-se. Estão-me a ouvir agora? Sim, João. Teve aqui um desatino qualquer. Isto é a tecnologia, é a culpa da tecnologia. Ora bom, então estava eu a referir que foi aqui focado por vários colegas, nomeadamente pelo Bruno, a situação da redução dos consumos de energia, antes de se entrar na área propriamente da eficiência energética. Só deixar a seguinte nota. De acordo com o que é a prática e as diretivas europeias, eu vou só referir 4, a Diretiva 31 de 2010, a 27 de 2012 e a 844 e a 944 de 2019, para garantir um edifício eficiente do ponto de vista energético, a primeira coisa é reduzir consumos. E só depois é que lá colocamos uma fonte de energia renovável. Não vale, nem é de acordo com as diretivas europeias sobre este tema, colocar solar fotovoltaico e uma serra ou mini eólica ou o que quer que seja, para gerar energia se nós não reduzimos os consumos. Portanto, primeiro, olhar para a envolvente do edifício, para o chamado envelope, cobertura e fachadas, e, de acordo com as verbas disponíveis, tentar melhorar os isolamentos térmicos e as trocas térmicas com o exterior. Depois, eventualmente, se possível, sombreamento pelo exterior. Depois, a substituição da iluminação por LED, a sensorização da iluminação. Depois, toda a parte que diga respeito à eficiência energética das máquinas de produção térmica, de chillers, etc. Melhoria das UTAs, melhoria dos equipamentos que lá vão ser instalados. Portanto, substituição dos computadores de secretário por portáteis de baixo consumo. Essas medidas devem ser primeiro todas executadas e só depois então é que se faz a instalação de fonte renovável. Esta é uma nota. Segunda nota, falou-se muito pouco da água. Não se falou da recolha das águas pluviais para uma segunda rede de águas, utilização para águas sanitárias. A água é sempre aqui uma espécie de um parente pobre nesta história da eficiência, porque fala-se muito na eficiência energética e a água é sempre um bocadinho esquecida, mas ela é muito importante. Nós devemos, a nível da arquitetura, isso compete aos arquitetos, fazer a recolha das pluviais, nem que seja para a lavagem dos espaços, a rega dos jardins, mas preferencialmente recolha, filtragem e reutilização
para águas sanitárias, assim como as águas dos lavatórios filtradas e incorporadas em águas sanitárias, ou seja, duplicação da rede de águas. Esta era outra tónica. Para terminar, as certificações que foram faladas, quer a certificação UL, quer a BREEAM, a LEED, são certificações importantes. Do meu ponto de vista, e como foi referido por todos os oradores, não é um fim em si mesmo, é um caminho, é uma forma de nós percebermos e nos orientarmos para ter uma sustentabilidade e uma prática muito mais estruturada, mas só por si ter uma certificação é fantástico, mas se as pessoas não aderirem e houver sucessivos atropelos durante a fase de exploração do edifício, a certificação não serviu rigorosamente para nada. Deixar só esta nota e penso que, nas linhas gerais, o painel foi rico, foram apresentadas as experiências, foram focados alguns temas. Faltou falar ainda em muitos outros temas, mas que, obviamente, em 2 horas ou 1 hora e meia não há tempo, terá que ficar para outra sessão.